Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Sport Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pré-jogo entre Sport e Amazonas, o começo do retorno da Série B, jogo que vai acontecer no próximo sábado, às 17 horas, na Arena de Pernambuco. Então o Sport vindo aí de uma estreia de Guto Ferreira fora de casa contra o Santos por 1-1, agora volta para casa para jogar contra o Amazonas para tentar emplacar mais uma vitória e entrar no G4. O Sport tem 2 jogos a menos, mas é sempre importante o time ter um bom resultado para entrar no G4 e aí sim, quando esses 2 jogos forem realizados, o Sport pode se igualar a todo mundo e ficar cada vez mais fixo nesse G4. Então o Sport e Amazonas vão se enfrentar e antes da gente falar sobre o jogo, escalações, possíveis escalações e também sobre o que eu acho que vai acontecer na partida, é importante trazer que o Sport hoje está na 7ª posição, mas com 2 jogos a menos, e o Amazonas, que é o adversário do próximo sábado, está na 13ª colocação. O Amazonas, ele vem de uma vitória frente ao Ituano, jogando em Manaus. Então essa campanha do Amazonas, eu confesso que me surpreende um pouco, mas não tanto assim, porque eu achava que o Amazonas ia brigar contra o rebaixamento, como briga até o momento, mas que o Amazonas ia ficar sempre ali dentro do G4 ou na 16ª posição. Mas o time de Manaus hoje se encontra ali mais do meio, um pouquinho para baixo na tabela, mas eu acho que o Amazonas vai fazer uma campanha assim até o final do campeonato. Por quê? Porque é um time que tem um bom investimento, um investimento de pessoas ali que conseguem trazer jogadores experientes para o time de Manaus, como o Sassá, alguns jogadores da defesa, do meio campo, os volantes, E é um time que tem um mando de campo muito forte. Então, esse time do Amazonas, quando joga fora de casa, muitas vezes, ele não traz bons resultados para Manaus, como é o caso agora do próximo sábado. O Sport tende a vencer o jogo porque é o favorito, na minha opinião, mas quando esse time joga na capital amazonense, ele faz esse mando de campo valer muito. Prova disso é que venceu o Santos, por exemplo, lá no começo da competição, e aí ele consegue os seus pontos para ficar na Série B jogando muito em casa. Então é um time muito caseiro que depende muito do fator doméstico para poder ter bons resultados na partida. Falando sobre o último jogo do Amazonas, que o Amazonas venceu o Ituano por 1-0, a escalação nesse jogo foi Marcos Miranda, goleiro, Ezequiel, lateral direito, ou seja, conhecido da gente, foi lateral do Sport no ano de 2022. A dupla de zaga foi formada com Alvarino e Fabiano, e na lateral esquerda, Renan Castro. Esse Fabiano, ele jogou como zagueiro pela esquerda porque ele consegue jogar ali também, é aquele lateral ex-Santa Cruz, jogou também, se eu não me engano, no Operário, Bragantino, é um cara já experiente. Eu não acho ele um bom jogador, para mim ele tem um nível técnico baixo, mas ele hoje é titular da equipe do Amazonas e vem jogando bem por lá também, surpreendentemente. E aí na segunda linha, o Amazonas trouxe Eric e Cauã Barros, como essa dupla de volantes, e aí Matheus Serafim, que é um jogador que flutua muito, sobretudo pelo lado direito, Diego Torres, que é um cara que também flutua muito pelo meio, às vezes cai pela direita, cai pela esquerda, e na frente Sassá e Rafael Tavares. Rafael Tavares é um jogador que a turma lá do Amazonas gosta bastante, a torcida do Amazonas gosta muito dele. No começo da competição ele esteve lesionado e ele não participou do jogo contra o Sport, por exemplo, que o Sport venceu o Amazonas lá na Arena da Amazônia por 3-2. Esse jogador ele tem um nível técnico acima dos outros jogadores do Amazonas e costuma fazer diferença. Nada de grandioso assim, mas é um cara que para o time do Amazonas é muito importante. Então o Amazonas, que é comandado também por Rafael Lacerda, que foi, se eu não me engano, o treinador que levou essa equipe da Série C para a Série B do Campeonato Brasileiro, é um treinador que ele costuma, principalmente dentro de casa, ser um treinador mais propositivo. É um cara que gosta de sair de trás de forma sustentada, de pé em pé, que usa a bola como a principal referência no seu modelo de jogo. É um time que troca muito de posição, mas isso tudo geralmente acontece quando o Amazonas joga com equipes mais fracas e dentro de casa. Contra o Sport, fora de casa, eu suponho que o Amazonas vai adotar uma postura um pouco mais reativa, um time que vai jogar em contra-ataques, mas prestem atenção que todas as vezes que o Amazonas tem a capacidade de trocar alguns passes, esse time vai fazer.
É um time que gosta muito da bola, mesmo com esse modelo de jogo que alterna entre jogar dentro de casa e fora de casa, mas ele não abdica da bola. Não é um time que vai ficar com ligação direta o tempo todo, marcar em bloco baixíssimo, rifando a bola toda vez que tiver em sua posse. Então é um treinador que ele costuma ser um cara que tem ideias um pouco mais frescas no futebol atual. Isso não significa que o Sport vai ser envolvido, que o Sport vai ser marcado de uma forma muito difícil pelo Amazonas, que o Amazonas vai envolver o Sport. Mas eu só estou trazendo aqui alguns pontos desse modelo de jogo que o Amazonas tem com esse treinador e o que a gente vai esperar desse time no próximo sábado. Já o Sport, a segunda partida comandada aí por Guto Ferreira, tende a ter algumas modificações na escalação. A minha principal dúvida é sobre a lateral direita. No último jogo, o Guto optou por Fabinho, mas aí com a lesão de Palácios e com a saída que aconteceu na última semana de Rosales, Di Plácido é um cara que veio para ser titular e, na minha opinião, deveria assumir essa vaga já de agora, mesmo com 8 meses sem jogar. É um cara que é melhor do que Fabinho tecnicamente. Di Plácido teve no time do Botafogo na temporada passada e foi titular na maioria dos jogos, mesmo o time não tendo conseguido o título ao final do ano. Aliás, uma pipocada muito grande, mas Di Plácido ele foi importante para aquele time do Botafogo junto com outros jogadores. Então, na minha opinião, não tem comparação entre colocar Di Plácido ou Fabinho. E aí na defesa, eu acho que ele vai promover a estreia de Alisson, né, jogador recém-contratado do Cuiabá, para ser esse zagueiro pela direita. Ao lado dele, Castan. Na lateral esquerda, eu acho que ele vai manter Dalbert à frente de Igor Cariús. Talvez Igor Cariús entre no segundo tempo, mas Dalbert vem fazendo bons jogos, tá com mais ritmo. Igor Cariús ficou um ano praticamente aí parado, então eu acho que Dalbert deve ser o lateral esquerdo na partida de sábado. No meio-campo, Felipe, Fabrício Domingues. Lucas Lima à frente deles, voltando de suspensão, né? Lucas Lima não pôde jogar contra o Santos, então eu acho que Lucas Lima vai jogar, obviamente, é o melhor jogador do time na temporada. E aí a minha dúvida está nas pontas, né? A gente tem Leni Lobato, tem Barleta, que vem atravessando um momento ruim, tem o recém-contratado Wellington Silva também, então eu não sei o que Guto vai fazer, mas na minha opinião eu acho que ele deve entrar com Wellington Silva pela esquerda e Barleta pela direita, e Leni Lobato sendo esse jogador que fica no banco de reservas esperando para entrar no segundo tempo. Também tem a possibilidade de entrar com Filipinho, mas eu acho que Guto, tendo Wellington Silva e Barleta para jogarem, eu acho que ele vai optar por esses dois pontas. E na frente, Gustavo Coutinho, porque na minha opinião, Gustavo Coutinho combina melhor com esse modelo de Guto Ferreira, que em um momento ou outro usa muita ligação direta, procurando esse atacante mais forte e físico para ganhar a primeira bola e dar sequência ao ataque. E aí, o que eu acho que o Sport vai fazer nesse jogo contra o Amazonas? Eu acho que dentro de casa, com a equipe inferior tecnicamente, com o apoio da torcida, Guto deve soltar esse time. Esse time deve marcar alto o tempo todo, deve ser um time que vai ter a maior posse de bola, que vai criar muitas oportunidades, porque mesmo muita gente torcendo o nariz para Guto Ferreira, o Sport é um time que tem a base de treinamento toda de Mariano Sosso, sabe o que fazer com a bola, principalmente no setor ofensivo, tem bons jogadores para fazer isso, tem jogadores de meio campo interessantes, tem atacantes interessantes, jogando dentro de casa, com apoio da torcida. Eu acho que o Sport tende a envolver o Amazonas, mas precisa se resguardar defensivamente. E isso, Guto ainda está tentando dar esse equilíbrio defensivo ao time. Por quê? Porque o Sport, antigamente com Mariano Sosso, ficava vulnerável nas transições defensivas e Guto, eu acho que a partir de agora vai dosar um pouco isso. A gente não vai ver o Sport, por exemplo, pressionando a marcação alta aos 90 minutos ou pressionando quando tiver 1-0 a favor no placar. A partir do momento que o Sport tiver 1-0 no placar, por exemplo, eu acho que Guto tende a descer esse bloco para um bloco mais intermediário, forçar o Amazonas a entrar no próprio campo do Sport e a partir daí utilizar contra-ataques e transições ofensivas. É bem assim que Guto gosta de fazer, mesmo jogando em casa. E no segundo tempo, se o Sport estiver ganhando por 1-0 ou 2-0, o tipo das substituições que Guto deverá fazer é tirar um meia, colocar mais um volante. É tirar mais um volante, trazer um meia para trás, colocando mais um zagueiro na linha defensiva. Então são substituições de caráter defensivos, diferente de Mariano Sosso, que muitas vezes, mesmo ganhando por 1 ou por 2-0 dentro de casa, tirava um meia e colocava outro meia, ou tirava um volante e colocava um ponta, modificava as posições e as
funções desses jogadores de meio dentro do próprio jogo, tornando o time mais ofensivo. Mariano Sosso, claramente, ele privilegiava muito a parte técnica, independente da parte física. Já Guto Ferreira privilegia mais a parte física do que a qualidade técnica. Óbvio que ele não vai barrar um Lucas Lima, mas um Titi Ortiz, por exemplo, já não é a primeira opção dele. Um Fabinho pode entrar primeiro, um Fábio Matheus pode entrar também, um Pedro Martins, algum jogador de força no meio-campo para povoar esse meio-campo e tornar o esporte mais seguro, né? Entre aspas, porque simplesmente essa troca e essa quantidade de jogadores no meio-campo não necessariamente faz um time ficar seguro. É muito mais o comportamento do que o número e a qualidade das peças em campo. Então, eu acho que o Sport vai ser o time que vai ser protagonista nesse jogo do próximo sábado, vai criar mais que o Amazonas vai contra-atacar o Sport. Então, eu vejo esse cenário tanto para o Sport como para o Amazonas se desenrolando no próximo sábado. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe o seu like. Se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.